Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Hoje, dia 1º de dezembro, nós começamos o mês muito bem, estudando mais acerca da Palavra de Deus. E hoje, dando continuidade ao nosso tema de estudos sobre idolatria, nós vamos abordar um pouco acerca deste livro de Paul Tripp, Em Busca de Algo Maior. Vou repetir o título: Em Busca de Algo Maior, Viver por Alguma Coisa Maior do que Você. Paul Tripp é um nome que é muito conhecido na área de aconselhamento bíblico, escreveu vários livros, dentre eles creio que um dos mais impactantes foi Instrumentos na Mão do Redentor, da editora Nutra. Mas este livro também traz esse tema acerca da idolatria, com uma abordagem diferente, buscando algo maior do que nós mesmos. E ele vai tocar nesse tema da idolatria com maestria. Então hoje nós vamos ver alguns recortes desse livro, utilizando como roteiro. É claro que nós vamos estudar os textos bíblicos que fundamentam as suas ideias. Não vamos estudar as ideias propriamente de Paul Tripp, mas as ideias bíblicas, os argumentos bíblicos visitados por eles, que podem ser úteis para nós na nossa luta diária contra a idolatria que tanto nos assedia. Então, para essa noite, nós vamos observar aqui, pelo menos para este início, dois setores, Vamos dividir esse estudo em dois grandes setores aqui. Primeiro, escolhendo a glória correta. Existem alguns tipos de glória. Nós vamos tentar escolher a correta. E o segundo setor do nosso estudo de hoje é o coração no reino certo. Ou seja, não existem apenas vários tipos de glória, mas existem vários tipos de reino. E aí nós vamos tentar ver como é que nós podemos escolher a glória correta e o reino correto. Então vamos começar pelo que vamos chamar de setor 1, escolhendo a glória correta. Um texto bíblico que nos ajuda a entender este conceito está em Eclesiastes, em seu capítulo 3, verso 11, que diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. O texto acima deixa claro que, biblicamente, é fato de que todas as pessoas sabem que existe algo maior do que elas. Algo que inclina-nos ao que pode ser chamado de desejo por transcendência. Deixa eu explicar aqui o que é transcendência. Transcendência é transcender, você transpassar, você não apenas ficar dentro desta sua esfera, mas transcender, estar acima disso. Esse é o significado desse conceito de transcendência. Então, o que Paul Tripp, em seu livro, começa a abordar é que dentro de cada um de nós existe um desejo de transcendência, ou seja, nós sentimos que não somos feitos apenas para esta era. Isso irá se expressar de diversas formas. É claro que Paul Tripp toca nisso, e isso não é nenhuma novidade, não tem nenhum ineditismo nisso. Mesmo a Bíblia já fala sobre isso, inclusive o texto bíblico que eu acabei de ler, Eclesiastes, diz que o homem tem a eternidade dentro do seu coração, ou seja, todas as pessoas sabem que existe algo maior do que elas mesmas. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, filmes românticos. Quantos de nós já não assistiram filmes românticos entre um homem e uma mulher, em que parece que o objetivo da vida é ter aquela pessoa ao seu lado, E aí nós assistimos vários, e alguns filmes são muito bonitos mesmo, muito bem construídos, mas por detrás desta ideia do romance como ideal, está a ideia de que as pessoas precisam viver para algo mais do que elas. E vem no outro uma forma disso. Eu não vivo sem você, eu te amo e por você movo mundos. E aí nós sabemos e conhecemos vários filmes
E não só filmes, mas romances também, literatura que fala acerca da busca do amor verdadeiro, né? Por exemplo. Claro que isso são apenas exemplos de maneiras que nós temos de sentir isso. Então, isso não é algo apenas do cristão, mas também de toda a humanidade. Todo ser humano, toda a humanidade, todo homem e mulher, todo filho de Adão e filha de Eva, possui este desejo por transcendência. E aí Tripp, no seu livro, mais especificamente na página 14, ele nos brinda com o seguinte parágrafo que eu descrevo agora. Palavras de Paul Tripp. Entretecido que é costurado, está dentro de nós, né? Dentro de cada um de nós, um desejo de mais. Um desejo de fazer parte de algo maior, mais grandioso, mais profundo do que a nossa existência do dia a dia, relativamente insignificante. Talvez seja por isso que o ser humano queira escalar o Everest, atravessar os oceanos em um veleiro demasiado pequeno, ou fazer qualquer tentativa de algo ainda não realizado por um companheiro. Portanto, dentro de cada um de nós existe uma sensação de eternidade, algo fluido e difícil de descrever, mas que pode assumir a forma de grandes atitudes, tanto aquelas que nos levam a fazer grandes projetos pessoais, até ações de grande valor humanitário, né? Ou seja, existem muitas pessoas que, embora não sejam cristãos e não sejam cristãs, eles se envolvem em grandes projetos filantrópicos, por exemplo. Quantas pessoas nós não conhecemos, particularmente eu conheço algumas, que fazem parte de projetos que alimentam os outros, né? Projetos que vão e levam sopa para mendigos lá na ponte de Anhangabaú. Já conheci pessoas que fazem esse trabalho, ou pessoas que dedicam parte do seu tempo para ajudar os desabrigados em tempos de período de frio, que se envolvem em doações de agasalho e tudo mais. Assim também, quando ocorrem grandes desastres naturais, existem pessoas que se sentem compelidas a ir lá e ajudar essas pessoas, quando acontecem grandes terremotos, ou situações que precisam de ajuda, as pessoas fazem isso. Existem organizações para isso. Então, o que Paul Tripp está dizendo é que isto é algo que cada um de nós tem. Agora, mudando um pouco de tom, esse desejo ele pode ser corrompido. Historicamente, foi o que ocorreu com a humanidade. Refiro-me ao episódio da tentação dos nossos primeiros pais. A serpente fez uma oferta para Eva que pode ser descrita assim: você pode ser como Deus. Gênesis 3:5. Ou seja, a humanidade, quando foi criada, ela tinha um projeto naturalmente maior. Qual que era o projeto? Estar com seu Criador. Glorificá-lo vivendo para Ele, governando o Éden. Esta era a nossa função quando fomos criados. E por nós, eu estou dizendo, tendo a Adão e Eva como nossos representantes. Então nós, em Adão e Eva, tínhamos a nossa função, que era vivermos para governar o Éden segundo o que Deus disse para que fizéssemos. Porque diferente das outras criaturas que Deus criou nos outros dias, no sexto dia, quando Deus criou o homem, uma coisa que nos difere da demais criação é que Deus falou com o homem. Deus falou com a humanidade. Deus deu ordem. Deus não fez isso com macaco, não fez isso com chimpanzé, Deus não fez isso com árvore, Deus não fez isso com peixe, ou nem mesmo com a terra. Não, Deus falou com o homem. O único ser criado com que Deus trocou palavras foi com a humanidade. Então nós tínhamos uma relação diferente com o Criador, mas infelizmente o nosso desejo por algo maior, que é o desejo que deve ser preenchido por Deus, acabou sendo preenchido por outra coisa que não Deus, e aí houve então a queda. E aqui há cinco palavras que descrevem
o motivo da queda. Você pode ser como Deus. Este era o sentido das palavras da serpente a Eva, e Eva acreditou. Tripp chama a nossa atenção para essa proposta. Vamos dar uma olhadinha, palavras do livro dele, que eu recortei. Vamos ver como ele descreve essa situação. Alguma vez você já pensou sobre o que exatamente a serpente ofereceu a Eva naquela fatídica conversa no jardim? O que ela ofereceu foi mais. A glória que a serpente oferece não é a glória de maneira alguma. Deixe-me dizer desta maneira: quando opto por um mais centrado em mim, o que realmente consigo é menos. Sempre muito, muito menos. Essencialmente. Satanás está dizendo: Eva, você pode viver para um reino maior e mais satisfatório do que o reino de Deus. Se vocês fizerem uma coisa, poderão ter um reino onde serão o centro de onde governarão sozinhos. É o mesmo péssimo argumento de vendas que Satanás ofereceu a Cristo no início do seu ministério na terra. Lembra-se da oferta de Satanás a Jesus Cristo? Me adore, e todos os reinos serão teus. Lembra disso em Mateus no capítulo 4? É a mesma proposta feita a Adão e Eva. A única diferença é que Cristo recusou, e Eva aceitou. Porque quando ela come do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, ela então prioriza o seu reino em vez do reino de Deus. Então, a grande ideia dessas reflexões que Paul Tripp está trazendo é que nós devemos tomar cuidado para não escolhermos a glória incorreta. Eva, por exemplo, escolheu a glória do seu próprio reino. Em vez dela ter ficado ao lado de Deus e para glorificá-lo, ela ficou do lado dela mesma, pensando que ia ganhar, mas ela acaba perdendo. Conhecemos a história. Infelizmente, o argumento de venda foi eficaz e Eva caiu na tentação. Note que a tentação era para que ela buscasse uma glória diferente da que ela desfrutava até então, que era a glória de Deus. Então ela passa a buscar a sua própria glória. Desde então, a serpente ainda procura seduzir com a mesma proposta feita a Eva e repetida a Cristo: escolha a sua glória e não a do Criador. Esse é o argumento que está por detrás de tantos pecados cometidos, onde se escolhe a própria glória do que a glória de Deus expressa em sua palavra. Por exemplo, eu vou citar aqui 3 personagens bíblicos que por algum momento escolheram a sua glória do que a glória de Deus, e veja o resultado. Por exemplo, Moisés. Moisés fez isso. Em um determinado momento, quando ele expressou ira. Moisés escolheu sua glória ao não obedecer à orientação de Deus de falar com a pedra, e ao invés disso, bateu nela. Não sei quantos conhecem esse episódio. Moisés deveria ter falado com a rocha para que saísse água. E, em vez disso, ele pegou a sua vara e bateu na rocha 3 vezes com ira, saiu água. Mas devido a este incidente, Deus disse a Moisés: porque você não me glorificou na frente das pessoas, você não entrará em Canaã. Veja, um lapso de tempo, por um momento de ira, onde Moisés preferiu a sua glória, digamos assim, a glória das suas ideias, a glória da sua razão, e preteriu a glória de Deus, deixando a glória de Deus de lado, ele acabou ficando de fora da terra prometida. Veja, que lapso. O segundo exemplo é de Sara. Quando Sara, ela, por um determinado momento, ela recebe a visita
de Deus com mais 2 anjos. Isso está lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 18. E Deus está falando para Abraão ali, olha, você daqui a 1 ano, Sara terá um filho, ia dar risada. Lembra disso? E aí depois Deus a repreende. Por que você deu risada? Ela diz, não dei não. Falei, deu sim, não diga que não, deu que você deu. Ou seja, ela está em algum momento usando a mentira, um artifício para defender o seu reino por uma coisa tão tola, que poderia ter dito ali, confessado o pecado, seria perdoada naquele mesmo momento, mas ela insiste na mentira. Ou seja, ela, por algum lapso, ela preferiu a glória do seu pequeno reino, do seu pequeno orgulho, em vez da glória do Criador. E um outro personagem que estamos pensando alguns exemplos é Esaú, que não obedeceu seus pais e casa-se com mulheres estrangeiras. Isso está lá em Gênesis. Esaú deveria ter casado com as mulheres da terra. Deveria ter casado com as mulheres descendentes do seu povo. Mas ao invés disso, ele casa com as mulheres cananitas. E isto é desgosto para Isaque e para a sua esposa Rebeca. Tanto é que uma das primeiras ações que quando Jacó recebe a bênção de Isaque, uma das primeiras ações de Isaque e Rebeca é mandá-lo para os seus parentes para que lá tome mulher da casa dos pais de Rebeca. Ou seja, Esaú foi uma personagem, que também preferiu o seu reino do que o reino de Deus, do que a glória de Deus. E todos esses pecados podem ser enfechados por esse princípio que têm em comum. Todos eles buscaram mais a sua própria glória do que a glória de Deus em obedecer a sua palavra. Então veja, isto é muito recorrente. Todas as vezes em que nós procuramos preferir a nós mesmos do que preferir a Deus, nós estamos roubando a sua glória. Nós nos tornamos ladrões e ladras de glória. Porque quem deve ter a glória sempre? Deus. Quando em algum momento eu não dou a glória devida ao Senhor, o que é a glória devida ao Senhor? Ora, a minha devoção, a total devoção em todo o tempo, porque lá em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, diz que eu devo amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. E todas as vezes em que eu não o faço, e eu amo a mim mais do que a Deus, o meu próprio reino, eu estou então tirando uma glória que lhe é devida, colocando para mim. Quando Deus diz assim, olha, você deve perdoar, por exemplo, uma ofensa, eu me retenho e digo, não, Senhor, não perdoarei, então eu estou tirando a glória de Deus e colocando no meu reino. Estou dizendo que é mais importante a minha satisfação pessoal do que, de fato, eu perdoar aquela pessoa. Isto é uma forma de roubar glória. Ou seja, Deus requer que nós sejamos uma comunidade perdoadora. E se eu estou, de alguma maneira, incorrendo em algo contrário a isso, eu estou tirando a glória de Deus. Estou dizendo que eu tenho mais razão do que Deus. Mesmo que eu não diga com palavras, as minhas ações comunicam isto. Então veja, a nossa vida, ela é uma escolha de glórias, né? Precisamos tomar cuidado para escolher glorificar o reino correto, o reino de Deus. E aí, agora, nós vamos falar então, no segundo setor, os reinos que existem além do reino de Deus. Então, escolha o reino certo. Então, vamos chamar esse segundo conceito, esse segundo setor, de escolher o reino correto. Nós falamos até agora sobre escolher a glória correta, então vamos falar agora sobre escolher o reino correto. Bom, existem 2 conceitos diferentes que trabalham conjuntamente, dentro do processo de idolatria. Comecemos pelo conceito de coração. Esse está bem expresso no texto que eu vou citar. Está em Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro,
ali também estará o teu coração. Vamos parar um pouco e refletir o que significa esse texto. Eu vou repetir. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Primeiro, quanto ao conceito coração, precisamos lembrar de que se trata de uma metáfora. O coração que se refere ao texto não é um músculo cardíaco que bate no nosso peito. Não. A palavra coração refere-se à nossa substância interna. Refere-se àquilo que inclui a nossa mente, os nossos sentimentos. Assim como a palavra tesouro também é uma metáfora, é uma palavra utilizada que ela não é literalmente um tesouro. Significa aquilo que nos é caro, aquilo que eu desejo muito. Isso é o teu tesouro. Então essa combinação, tesouro-coração, informa que aquilo que mais estimamos, aquilo que mais valorizamos, tesouro, é o que tende a captar a nossa atenção, o nosso coração. Então o nosso coração será seduzido por aquilo que nós mais valorizamos. E aí nós temos um texto que trabalhando com esse, joga muita luz neste assunto, que está em Eclesiastes 7:21, que na nossa tradução está assim, na Almeida Revista Atualizada, a Bíblia que nós usamos aqui na Igreja Presbiteriana. Diz assim: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Aqui o autor de Eclesiastes está dizendo que nós não devemos colocar o coração em tudo aquilo que falam. Por exemplo, alguém disse assim: você é feio ou feia. Aí a pessoa: meu Deus, aquela pessoa me considera feia. Não, se você parar para colocar o coração em todo mundo que te ofende, você não consegue chegar nem à porta do teu trabalho, porque infelizmente as pessoas hoje em dia mais ofendem umas outras do que elogiam. Então nós não podemos colocar o coração em tudo aquilo que nós ouvimos. Você tem que deixar isso de lado. Não sou feio, não. Eu sou a imagem de Deus, eu sou bonito. É bom pensar assim. Bom? Agora, esse mesmo texto é escrito ou traduzido de uma forma interessante na NVI, que diz assim: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Ou seja, não dê atenção, não fique prestando atenção no que as pessoas falam a todo momento. Você não trabalha no Ibope, para ficar fazendo pesquisa sobre isso. Não, você tem que viver a tua vida. As pessoas são livres para terem as suas opiniões a seu respeito. Veja, todos nós aqui, nós temos pessoas que por algum momento ou outro terão a afeição por nós. É normal, eu não sei nem explicar isso. Existem pessoas que passam pelas nossas vidas, que nós temos um laço de amizade, é tão natural. Agora, o contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que passam por nós e por algum motivo não vão muito com a nossa cara, essa expressão. Que tem todo o direito de ser assim, porque ninguém é obrigado a gostar dos outros. A questão é que, e o que eu quero chamar a atenção, é que o texto está comparando o coração com a atenção. Não coloque o coração, não coloque a sua atenção. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que chama a nossa atenção. O nosso coração está sendo comparado aqui àquilo que nos direciona para os valores. Então isso tudo quer dizer que o que valorizamos é a pista de onde está o nosso coração. O que mais valorizamos? Aí a pergunta vem: o que é que você valoriza? O que mais você valoriza? Se é a palavra de Deus, o seu coração estará nela. Nossas ações serão movidas a aprender mais dela, ouvi-la mais, aplicar e entender ela mais. É fácil encontrar pessoas que amam a palavra de Deus. Onde eu as encontro? Elas falam dela. Reverendo, eu vi um texto, puxa, que texto interessante. Olha, mexeu comigo, falou muito ao meu coração. Eu tenho pensado nesse texto há uns 2 meses. Isso é conversa de crente. Pessoas que amam a palavra de Deus pensam nela. Então dá para saber que o seu coração está na palavra de Deus. Quando os nossos corações estão na palavra de Deus, a palavra de Deus está no nosso coração, está preenchendo a nossa mente, preenchendo as nossas palavras, direcionando a nossa visão, os nossos valores. Por isso que nós precisamos priorizar
o reino correto. Agora nós vamos entrar sobre um segundo conceito que é interessante, que é o conceito de reino. Então, primeiro nós falamos um pouco sobre o conceito de coração, nesse texto em Mateus 6, 21, onde está o teu tesouro e também está o teu coração. O coração aqui é uma questão de valorização, de atenção, conforme Eclesiastes 7, 21. E agora nós vamos ver o que significa o conceito de reino. E aí vamos utilizar o texto em Marcos 10, 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então conhecemos a expressão reino de Deus, mas o conceito de reino não aparece associado apenas a Deus, a outros também. Veja, agora vamos ver que existem outros reinos. O reino de Deus a gente sabe que existe, está no coração daquele que tem Cristo. Agora, Satanás também tem um reino, porque está escrito lá: se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Mateus 12, verso 26. Então Satanás ele possui também um reino, né? Ele é um governante, de certa maneira. Tripp utiliza esse conceito de reino ao aplicá-lo aos nossos desejos, ao nosso desejo de nos projetarmos acima de tudo. Agora ele começa a mostrar que nós também temos um reino. Não é apenas Deus que tem um reino, não é apenas Satanás que tem um reino, mas você também tem um. O reino maravilhoso, vamos dar um exemplo aqui, da Isabela, por exemplo. Tinha inclusive um tempo atrás, agora deixa eu abrir um parêntese para os saudosos, um desenho, o Fantástico Mundo de Bob. Vocês lembram? Alguém assistiu esse desenho? É antigo, né? Então, o Fantástico Mundo, ou o Fantástico Reino do Wagner, por exemplo. Então, você tem um reino. Como Bob tinha um reino, como Isabela tem um reino, como Cláudio também tem. Vamos ver o que pode ser dito acerca disso aqui. Palavras de Tripp. Eu recortei esse parágrafo da página 50 do seu livro. Desde aquele fatídico dia, a queda de Eva, de Adão e Eva, a história da vida humana é moldada por reinos em conflito. O pequeno reino guerreia contra o grande reino. O reino deste mundo guerreia contra o reino dos céus. E o reino do homem guerreia contra o reino de Deus. Essa guerra acontece por trás da intenção, pensamento, decisão, palavra, desejo e ato de cada ser humano. As ações de todos são baseadas na busca pelo sucesso de um desses reinos. Esta guerra é incessante, inevitável, porque é travada no campo dos nossos corações. Criados para a vida no grande reino, o pecado torce nossa lealdade e nos faz ser muito dedicados aos pequenos reinos de nossa própria fabricação. Ou seja, cada um de nós possui um reino, possui as suas próprias leis. Veja só, é muito engraçado isso. Isso acontece muito na época da escola. Então, você tem bastante relacionamento com colegas e tudo mais, e de repente um amigo se sente ofendido porque você falou alguma coisa. Você disse alguma coisa, a pessoa, como fulano pôde me dizer isso? Aí a outra pessoa que ouviu também disse, mas eu não disse nada demais. Não, eu não posso aceitar isso. Isso acontece muito em escola, não é mesmo? O que está acontecendo ali? Aquela pessoa organizou uma lei, uma mais severa, tem uma lei mais severa. No meu mundo, eu não aceito que me digam isso. E aquela outra pessoa que está dizendo, deixa disso, aquela pessoa mais tranquila, diz assim, não, no meu mundo isso já é permitido. Então, cada um de nós tem um certo mundo de certas regras, onde algumas ofensas são mais toleradas do que outras, e algumas falas são mais bem aceitas do que outras. Mesmo nós aqui temos isso. Se nós assistimos os mesmos programas, nós vamos ter percepções diferentes das falas dos atores ou do jornal que nós estamos assistindo. Alguma coisa irá nos ofender mais e outra nos ofender menos. Por quê? Porque você tem uma regra. É que às vezes a gente não está muito consciente disso.
Ou se sente mais ofendido. Por exemplo, o valor do amor aos pais. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que o amor aos pais é uma coisa muito grande, ou tem que ser muito respeito. Eu me lembro de uma ocasião onde, por algum motivo ou outro, um filho, eu me lembro disso, a mãe pediu dinheiro emprestado para o filho. O que aconteceu? Filho, me empresta dinheiro? Aí o filho falou assim, não, mãe, eu te dou dinheiro, a senhora me deu a luz, isso não é nem justo. O que eu puder te ajudar, eu te dou, né? Não tem cabimento. Em alguns outros momentos, eu vi histórias diferentes, que o filho emprestou, inclusive cobrou o pai ou a mãe de dinheiro. É um outro conceito. Então existem duas formas de entendimento. É claro que aos meus olhos, o primeiro honrou muito mais o pai e a mãe, porque de fato eu concordo com esse argumento, né? Você me deu a luz, né? Nada que eu te der nessa terra vai comparar ao que a senhora fez por mim, então eu tenho mais por obrigação. Já o outro filho não vê desse jeito. Então, nós precisamos entender que esses valores estarão presentes em nós, de alguma maneira, atuando. E nós precisamos estar conscientes quais são essas regras dos nossos reinos, dos nossos pequenos reinos, e fazer com que esses reinos, eles sigam o reino de Deus. Porque se você não tomar cuidado para descobrir quais são as regras do mundo do Joel, do mundo do Sérgio, você vai sempre estar desrespeitando as regras de Deus, porque você não tem ideia daquilo exatamente, daquilo que você valoriza. Aquilo às vezes é muito intuitivo, é muito fluido. Você simplesmente, às vezes tem aquela sensação, uma pessoa disse uma palavra e aquilo te fez mal. Mas por que te fez mal? Você não consegue descrever com palavras, mas aquela pessoa violou uma regra sua, que lhe é caro. Ou seja, supomos, ela não abriu a porta do carro para você descer, aquilo aquilo era insultoso. Pessoas assim, um exemplo. Mas você não conseguiu descrever, e você acabou criando uma antipatia por aquela pessoa, por uma ação pequena, mas que no teu reino feriu uma grande regra, e essa pessoa tem a pena do cancelamento. O que é o cancelamento? Não falo mais com ela. Não curto mais suas redes sociais. Hoje está mais ou menos assim. Portanto, tomemos cuidado para que esses pequenos reinos não venham a disputar com o grande reino. Nossos reinados são chamados de pequenos reinos por Tripp, e vivemos nesta terra como pequenos monarcas. Isso é fantástico. Isso é uma expressão dele. Que estão interessados em fazer valer a vontade de seus interesses. Voltemos mais uma vez a Tripp. Esse agora mais uma vez um texto dele. O pequeno reino é atraente por uma razão principal, porque eu sempre estou no centro. De certo modo, isto magnetiza todo pecador. O pecado faz que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado e autocentrada. O DNA do pecado é o egoísmo. Pecado é desejar tudo do meu modo, como eu quero e no meu tempo. Assim, a inércia do pecado está sempre longe dos outros e voltadas para si mesmo. Fantástica esse argumento do Tripp. Ou seja, nós todos, o pecado ele tem esse DNA egoísta, né? E ele vai magnetizando tudo ao redor, atraindo para nós mesmos. O nosso tempo, o nosso momento, o meu sofrimento, mas não o sofrimento do outro. Às vezes isso mexe com a nossa religiosidade. Quantas pessoas não se sentem contempladas quando houve uma pregação que aplica-se à sua vida naquele momento? Fala assim, até tem essa expressão, hoje Deus falou comigo. Como se nos outros domingos não tivesse falado, porque ele fala sempre quando a palavra é pregada. Mas tem essa expressão, hoje Deus falou comigo. Mas não falou com o outro. O outro também não se sentiu contemplado. Por quê?
você acredita que o culto só foi satisfatório porque você foi contemplado. Isso é pecado. Isso é um olhar pecaminoso. A sua alegria é sair da igreja e falar: a palavra de Deus foi pregada. Deus falou com a sua igreja. Glória a Deus por isso. Embora você possa não ter sentido os seus sentimentos contemplados, porque aquela palavra não se aplicou exatamente à sua circunstância atual. Então, veja, mesmo dentro da nossa religiosidade cristã, o pecado está presente. O pecado do egoísmo, né? De fato, vamos voltar aqui para Eva. Eva não pensou em Deus quando comeu do fruto. Não levou em conta seus interesses. Em nenhum momento ela pensou em Deus, né? Não levou em conta seus valores e suas vontades. Tudo o que ela queria era satisfazer os seus próprios interesses, o seu pequeno reino. Permita-me utilizar a metáfora de tripe. Foi inflado ou inflada pela serpente para que se parecesse muito maior e melhor do que o reino de Deus, pelo menos para ela naquele instante. Então, naquele momento, o que o pecado faz? O pecado, ele diz assim: olha, isso aqui é grande demais para que você deixe passar. Pega, é teu. Isso é importante para você, Deus vai entender. Quantas vezes essa expressão é de concessão, né? Parece que nós podemos entender que Deus irá fazer concessão conosco. O que é concessão? É que Deus nos permita pecar porque Ele nos ama, vamos dizer assim. Isso é horrível, isso é uma confusão. Por quê? Porque Deus odeia o pecado, Deus é santo. Nós não podemos flertar com o pecado jogando uma outra faceta de Deus contra a faceta da santidade. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu não posso dizer: Deus me ama, então eu posso pecar. Não, você está criando um Deus bipolar. Não, Deus é santo. Você não pode pecar, você não pode fazer concessões. E é por meio dessas concessões que nós vamos mentindo. Eu menti, mas Deus sabe, foi para manter meu emprego. Eu menti, mas Deus sabe, foi para não perder a amizade. Você pecou. Por que fazer concessão para você? Não, isso é errado. Mentira é pecado, em qualquer circunstância, independente da sua justificativa. Quantas vezes nós não falamos mal do outro por concessão? Eu falei mal, mas eu estava triste. Você falou mal, você jogou lama em alguém que não merecia, né? Então, devemos tomar cuidado com essas práticas que vão nos assediar. Isso é o egoísmo, né? Que está no DNA do pecado. Considerações aqui, meus irmãos e irmãs. Satanás continua com essa prática. Procura inflar em nós a importância de nossos projetos, desejos e necessidades. Projeta-os acima da família, amigos e igreja. Quantos não abandonaram a fé por sentirem que seus projetos valiam mais atenção do que a fé em Cristo? Todos nós aqui sabemos que tem pessoas que por algum motivo saíram da igreja porque os seus projetos não foram contemplados. Aquele emprego que eu tinha, não consegui, ou que eu não consegui manter. E aquilo foi terrível aquela pessoa, ficou tão triste, ela achava que Deus deveria ter feito mais esforços para que o emprego dela fosse mantido, ela fica desgostosa e abandona a fé. Vai embora da igreja. Ou então, eu esperava muito que Deus me abençoasse dessa maneira na minha vida afetiva, mas eu não consegui, não vi isso contemplado, vou embora da igreja. Muitas pessoas saem da igreja por causa dos sentimentos, porque isso tornou-se o seu ídolo. O seu projeto tornou-se o seu ídolo, os seus sentimentos tornaram-se o seu ídolo. Nós precisamos entender que nenhuma dessas coisas é um bem em si mesmo. Os seus projetos são uma bênção quando estão diante da vontade de Deus, seja emprego, seja um carro, seja um matrimônio, mas diante de Deus. Mas temos que entender que em algum momento nós não vamos ser contemplados. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo mostra isso no Getsemane, né? Senhor, afaste de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita
a tua vontade. Uma oração para nos ensinar. Quanto à questão dos sentimentos, ora, é essa. Quer alguém que foi mais maltratado que Cristo? Cristo foi odiado enquanto estava na Galiléia. As pessoas queriam matá-lo e mataram. Cristo foi morto por causa dos sentimentos contrários a ele, que se materializaram em traições de Judas e depois que foi entregue para Pilatos. Então nós conhecemos a história da crucificação. Portanto, meus irmãos, precisamos tomar cuidado para ver onde os nossos corações estão, onde está a nossa atenção, do que você fala com entusiasmo, que enche os seus olhos, que brilha os seus olhos. Será a palavra de Deus? Será o teu Senhor? Se não for o teu Senhor, se não for fazer a vontade dEle, se isso não traz brilho aos teus olhos, pare e pense, o que o faz? Se for outra coisa que não Deus, você está cometendo idolatria, né? Deus deve preencher a minha imaginação e também corporificar os sacrifícios que eu tenho que fazer. Como assim? Se nós vamos ser fiéis a Deus, nós vamos ter que dizer não para os nossos desejos. Não, eu não vou trair o meu cônjuge. Deus me deu o meu cônjuge, serei fiel e resistirei à tentação. Não, eu não furtarei, darei ao Senhor o meu dízimo. Mesmo que isso significa ter menos arroz neste mês. São sacrifícios que por vezes nós vamos passar. Que Deus nos ajude, meus irmãos, para que nós escolhemos sempre a glória correta e o reino correto de Deus. Amém.